Salve, 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 meu caro estudante. Alô você, um abraço. É com muito prazer que eu, professor Natanael, venho mais uma vez nesta aula especial que eu vou gravar para vocês. É a continuação de um assunto que numa aula anterior a gente já começou a debater. É o imperialismo e o neocolonialismo no século XIX e também no início do século XX. Hoje, nessa segunda parte, vem comigo que o assunto é legal. A gente vai discutir um pouco o papel dos Estados Unidos da América dentro desse contexto. No final, a formação dos holdings, trusts e dos cartéis, bem como também uma análise assim, espacial da distribuição das possessões francesas, inglesas, dentro desse contexto da dominação do imperialismo, tá legal? Vamos dar uma passadinha rápida também nas diversas rebeliões, revoltas que ocorreram. Foram movimentos de contra-ataque, né, das regiões dominadas frente ao poderio imperialista da Europa, principalmente. Claro que não houve sucesso, não houve êxito nessa ação revoltosa por parte das áreas dominadas, dada a disparidade militar entre áreas dominadas e as regiões dominadoras, mas ainda assim vale o registro, quer dizer, é importante as manifestações de rebeldia que, por parte de algumas regiões específicas, como Índia e China, ocorreram principalmente no século XIX, também na virada para o século XX. Me acompanha, como eu disse, o assunto é legal. Vamos dar uma olhadinha aqui no que eu preparei para vocês nessa aula. Primeiro, os Estados Unidos, tá? Bom, pessoal, a formação dos Estados Unidos é uma formação enquanto país, enquanto nação, enquanto povo, bem diferente do Brasil. Basta dizer a você que o inglês, o puritano, que estava fugindo da Inglaterra e indo em direção à América do Norte, ele não queria de forma alguma voltar para a metrópole, ele não queria voltar para a Inglaterra. Esse é um primeiro ponto. Português não, português, a primeira coisa que ele queria fazer, né, era retornar, de preferência rico, para Lisboa. O inglês era perseguido, o puritano ele era vítima de perseguições de cunho religioso, principalmente, e a América vinha nesse sentido como uma espécie de uma vida nova, muito embora eles tenham implantado também uma espécie de um fundamentalismo, né, bastante enraizado. Mas a questão é que os Estados Unidos eles são forjados nessa ideia de que formavam uma pátria, uma nação soberana, livre, entre aspas, né? E se criou uma ideia que ficou conhecida como a doutrina do destino manifesto. De acordo com essa ideia, com essa ideologia, os Estados Unidos, nada mais, nada menos, seria uma espécie de povo eleito, povo escolhido por Deus, para levar aos povos ignorantes, às massas ignárias, aos povos considerados selvagens, aos bárbaros, a civilização, a verdadeira civilização, o verdadeiro Deus, a salvação, o progresso, a ciência, os valores democráticos e assim por diante. Essa narrativa ela ajudava muito bem dentro da ideia de legitimar a conquista. Você levar em conta que a percepção de que você é designado por Deus para levar aos povos determinadas ideias, determinados conceitos, determinadas práticas. Então não interessa muito os meios e sim os fins, né? O que eu vou utilizar para atingir essa meta não é importante. O importante é atingir a meta, levar os povos à democracia, os valores republicanos, cristãos e assim por diante. Com essa ideia, havia inclusive a tese de que as tábuas dos 10 mandamentos estariam enterradas em alguma parte do território norte-americano, né? Imbuídos desse sentimento, os norte-americanos eles vão partir para uma conquista no oeste do seu território, anexando territórios, comprando, tomando de países vizinhos como o México através de guerras, sem falar no extermínio, no genocídio que eles vão fazer com relação às populações nativas locais, mas vão
antes de tudo, no século XIX partiu para uma conquista do Caribe, principalmente. Tá? A partir de 1823, o presidente James Monroe falava: a América é para os americanos. Na verdade, o que ele estava querendo dizer, lembrem-se, a América é para os norte-americanos. Esqueceu essa palavrinha, esqueceu? Estou sendo gentil em falar isso, né? Esqueceu a palavra norte-americanos, ele dizia apenas que a América é para os americanos. O interesse dos Estados Unidos era afastar a influência da França, da Inglaterra, da Espanha, que eram as potências maiores naquele século XIX, que ainda dominavam porções gigantescas aqui na América, para eles, Estados Unidos, né, poderem dominar e pegar uma fatia cada vez maior. E o alvo principal desse imperialismo norte-americano será realmente a região caribenha, a região da América Central. Muito embora eles tenham partido ali para a região também da Indonésia, eles vão para o Havaí, partem rumo ao Oceano Índico, partem pelo Pacífico, né? Rumo à Ásia, rumo a regiões da Oceania, vão explorar a China também e vão formar ao longo do século XIX um império bastante vasto, muito vasto, eu diria a vocês. Então, preparei alguns tópicos aqui para a gente analisar. Dentro desse contexto, não podemos deixar de mencionar a chamada política do Big Stick, como você pode visualizar aqui nessa lâmina, ou grande porrete. Só essa tradução, Big Stick, né, que significa grande porrete, só nessa tradução você já tem uma ideia de como era essa política, de como se baseava essa ideia dos Estados Unidos de invadir territórios. Era mediante a força mesmo, mediante o uso da violência, a truculência. Eles vão dominar o Panamá, eles vão construir, que foi inicialmente uma ideia francesa, está aqui do lado dessa lâmina, era inicialmente uma ideia francesa, mas que os Estados Unidos depois compram esse projeto, seguem adiante, constroem o canal do Panamá, ganharam muito dinheiro em cima disso, encurtando a navegação, né, que era preciso navegar aí meio mundo do Pacífico para o Atlântico, e o canal do Panamá realmente encurtava isso bastante, e durante décadas e décadas eles exploraram o canal do Panamá. Eles foram sacanas, pessoal. O Panamá pertencia à Colômbia, se eu não estou enganado. Então eles fomentam, ou era a Bolívia? Acho que era a Colômbia. Então eles fomentam uma guerra separatista para que o Panamá, uma vez livre da Colômbia, os Estados Unidos tivessem a condição de se apoderar deles assim de forma mais suave, mais tranquila, do que propriamente enfrentando a Colômbia, que seria uma guerra que talvez ceifasse as vidas de maior número de norte-americanos. Então os movimentos eram extremamente calculados nesse sentido. Se apoderaram de uma região no litoral de Cuba, também fomentando, Cuba pertencia à Espanha, até ali por volta de 1897, 1898, os norte-americanos fomentam o movimento separatista. Quando Cuba consegue, enfim, se separar da Espanha, os Estados Unidos abocanham, não propriamente se apoderando do território assim de forma ostensiva, com uma ocupação militar, mas a dominação econômica e até do ponto de vista territorial mesmo, porque eles pegaram um pedaço do litoral, a base de Guantánamo, que eles mantêm até os dias de hoje, em plena ilha caribenha, em plena Cuba, você tem um entrave norte-americano lá, que foi imposto por ocasião lá da Constituição que eles fizeram, graças à ajuda dos Estados Unidos, né, de se libertar da Espanha. Eles impuseram aí essa cláusula para ficar um pedacinho do litoral e mantém essa base militar até os dias atuais. Então, dentro desse contexto, destaque para esse presidente que está aqui mencionado aqui, o Roosevelt, mas não confundir com Franklin Roosevelt, lá da Segunda Guerra Mundial. Esse é o Theodore Roosevelt, que criou aquilo que ficou conhecido na história como o Corolário Roosevelt, está aqui escrito nessa lâmina, que era a política do Big Stick, de invasão, de porrete, de violência, de truculência, sempre que os interesses norte-americanos estivessem de alguma forma ameaçados. Se um país no Caribe, na América Central,
décadas depois, até na América do Sul mesmo, se levantasse um governo de cunho mais à esquerda, né, e que os interesses norte-americanos estivessem ali confrontados ou ameaçados, que as empresas norte-americanas estivessem de alguma forma prejudicadas, o que é que os Estados Unidos faziam? Golpe, entendeu? Se não de forma direta, como eles fizeram em Honduras, como eles fizeram em tantos outros na Nicarágua, de forma indireta, patrocinando ali a direita, os grupos reacionários para tomarem o poder, e fizeram assim no Chile, fizeram assim na Bolívia, fizeram dessa forma também no Brasil na década de 60. Bom, pessoal, passando aqui mais adiante, eu vou fazer uma leitura de imagens com vocês através da visualização dessa charge. O que é que eu vejo nessa charge? Um professor e alunos no que parece ser uma escola, né? Mas a cena não é tão pueril assim, a cena não é tão inocente assim. Vamos decifrar para vocês. Esse professor representa o tio Sam, símbolo dos Estados Unidos. Os alunos, não dá para ver bem, mas cada um tem uma faixa na cintura cujo nome do país que ele representa, que essa criança representa, está ali escrito. Um é Cuba, o outro é Honduras, o outro é Nicarágua, o outro é a Guatemala. Você percebe que são populações mestiças, os meninos são não brancos, né? E percebe lá no fundo da sala, próximo à porta de entrada, você percebe um índio que está na cadeira do burrinho, né? Estudando e separado, apartado dos outros. Enquanto que o professor, que é o tio Sam dos Estados Unidos, rege a sala de aula com autoridade, nesse caso um autoritarismo, né? Ele está num plano superior, ele não está no mesmo nível dos estudantes. Atrás dele tem uma imagem de um negro, provavelmente um caribenho, fazendo uma atividade braçal, que é a atividade de limpeza de janela, de vidraça, não é? Enquanto que as crianças brancas, você percebe nessa imagem, elas estão suaves na nave, né? Tranquilas ali lendo, estudando, numa boa. Tem até uma não branca, ou alguns não brancos, para simbolizar também que os Estados Unidos faziam alianças locais com as elites locais. De modo que as elites, como a Inglaterra fazia isso na Índia, né? Que é a não ocupação direta, e sim indireta, quando há um controle através da política de aliança com as elites locais, e não uma dominação direta com um inglês, um norte-americano no poder, ok? Poderio inglês na Ásia e na África. Chama a atenção para esse nome que está em negrito. British Commonwealth of Nations, a Comunidade Britânica de Nações. Ela existe até hoje, compreende as regiões onde a Inglaterra ainda tem simbolicamente um certo ou uma certa influência política. É o caso do Canadá, da Nova Zelândia e também da Austrália. Obviamente, englobando aí também o Reino Unido, né, que é a Inglaterra, o país de Gales e a Irlanda. Bom, nesse mapinha, nesse planisfério, nós vamos visualizar aqui os grandes impérios coloniais ou neocoloniais, né, do século XIX. Aqui o poderio inglês. Lembra da frase que eu falei na aula anterior? Volta lá, vê o vídeo que você vai recuperar essa minha fala. O sol nunca se põe sobre o Império Inglês. E aqui, as possessões francesas, muito vastas também, né? Sobretudo na África. O Império Alemão, depois que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, aí também se desfaz, né? As possessões portuguesas eram modestas, mas ainda eram resquícios ainda de tempos mais dourados aí desse país ibérico. E a Bélgica, que tinha basicamente o Congo no centro da África, né? Na chamada África Negra ou África Subsaariana. Bom, a gente já falou um pouco sobre isso, mesmo que indiretamente, né? As formas de dominação. A dominação territorial por intervenção militar, a dominação econômica, que ela é absolutamente fatal quando você é dominado e fica dependente economicamente, você não tem saída também, não é? E a famosa Conferência de Berlim, que ocorre
em 1884, quando as nações poderosas que estavam na beira de um conflito aí disputando territórios na África se unem, meio que repartem entre si ali, estabelecem critérios seus, critérios baseados nas suas próprias conveniências, não é? Para dividir a África entre si. Houve insatisfação por parte da Alemanha, por parte da Itália. Essas nações se unificaram tardiamente, ali entre 1870 e 1871, e partiram para essa conquista já atrasadas, com Inglaterra e França já na frente, não é? E por isso ficam com áreas não tão nobres, e isso gera insatisfações que não foram, inclusive, resolvidas no campo diplomático de maneira total, contribuindo substantivamente para a eclosão da Primeira Guerra Mundial na segunda década do século XX, mas obviamente isso é um assunto para uma outra aula. Aí temos o Japão potência. O Japão era um país meio que feudal, assim, agrícola, bastante atrasado, dividido em castas. Tinha um shogunato, essa palavrinha que está aí na lâmina, nesse segundo parágrafo, em letra aí destacada, que eram como se fossem os latifundiários, né, os senhores feudais. Durante a dinastia Meiji, a chamada Era Meiji, ali por volta de 1870 principalmente, o texto fala em 1868, nós vamos ter uma virada de mesa na organização política, social e econômica do Japão, que passa a se transformar num país que vai se envolver num processo de industrialização bastante acelerado. E esse processo de industrialização a gente já viu como é que é, né? Então você tem a necessidade de mão de obra barata, você tem a necessidade de obter mercados consumidores, mercados fornecedores de matéria-prima, você tem a necessidade de obter regiões onde você possa escoar o excedente populacional, e aí o Japão entra nessa roda e passa a invadir a China, a Coreia, regiões ali circundantes ao seu território. A China era essa grande gança aí dos ovos de ouro, né? Cobiçada por todo mundo, um país gigantesco, um país super populoso, mas que era muito fechado ali em meados do século XIX, e que os Estados Unidos, a Inglaterra principalmente, mas também em menor parte a França e a Alemanha, vão cair em cima para ambicionar se apoderar das riquezas da China, dos recursos naturais, do potencial de consumo que aquela população gigantesca ofertava, não é? Então, diversos conflitos ali foram fomentados para, de fato, desestruturar a China. Teve a famosa Guerra do Ópio, você tem aqui a menção nessa lâmina. A Guerra do Ópio, pessoal, o ópio é um narcótico derivado da papoula, é uma planta local da região lá do leste da Ásia. E os ingleses começaram a negociar o ópio, e negociar também de forma bastante ostensiva, ganhando muito dinheiro, porém gerando nos chineses um vício que virou realmente uma questão de calamidade pública, de saúde pública. O imperador proíbe o consumo, a venda, a circulação do ópio, ferindo os interesses dos mercadores ingleses. Vêm tropas da Inglaterra para impor aos chineses o consumo do ópio. Os ingleses estavam nem aí, estavam nem se lixando para a saúde dos chineses, para a calamidade da mortandade, do vício e todos os problemas que o consumo do ópio gerava. Eles queriam ganhar dinheiro, né? Você por aí tira, né? Como o imperialismo foi nocivo aos povos dominados. Claro que a China perdeu, dada a disparidade do poderio militar, né, bélico. A Europa estava realmente degraus acima, e isso forçou os chineses a assinar o famoso Tratado de Pequim, 1860, passando inclusive o controle de Hong Kong. Ficou décadas e décadas sob domínio inglês, até, para ser mais exato, 1997, quando então Hong Kong foi devolvida, entre aspas, né, para a China. Então Hong Kong tem toda uma economia de mercado assim um pouco diferente da região da China atual, se bem que a China já há muitas décadas opera com um regime
também de economia de mercado. Bom, essa gravura ela é interessante, é uma charge, né, que mostra, inclusive com as cores da bandeira da França, né, escrito civilização, progresso. Então mostra a Estátua da Liberdade chegando, você vê que é um porto, uma área de litoral, e os asiáticos meio que assim recebendo de forma pacífica, porque era uma coisa boa que estava vindo da Europa, dos Estados Unidos. Então os asiáticos olham com aquela expressão de contentamento, admiração. O que vem de fora da sociedade ocidental é uma coisa esplendorosa, nessa gravura demonstrando bastante bonança e tempos de progresso, paz e calmaria, né? Tudo propaganda enganosa. Foi só fome, foi só guerra, exploração e expoliação. Mas, obviamente, a propaganda de quem faz a coisa, né? De quem está do lado dos dominadores, essa propaganda ela não vai mostrar o lado negativo, ela vai contar, né, uma narrativa de tal maneira que possa parecer para os povos dominados como um favor, uma benesse, um prêmio, e para os dominadores uma espécie de obrigação, de fardo, de enfim, uma obrigação mesmo de levar a esses povos tais conquistas da civilização ocidental como a energia elétrica, o progresso, as vacinas, a verdadeira e única salvação. Tudo balela, só cascata, conversa para boi dormir, porque eu já expliquei na aula passada que o que os países industrializados capitalistas queriam eram os recursos naturais, minerais, exploração da mão de obra e áreas para onde eles pudessem escoar não só os seus produtos, como também o excedente populacional. A propaganda era bonita, né? Essa charge é mais realista. Ó. Ela mostra aqui um buraco que fica na África, enquanto que os minérios vão para os Estados Unidos e para a Europa Central. Ficou o buraco na África, vai a riqueza para as regiões do capitalismo desenvolvido. Que fotografia, né? Não é nem uma charge, uma pintura, uma gravura, é uma fotografia. Então você percebe que o indiano ele está em pé abanando o inglês. E o cachorro do inglês, que também é branco, está na cadeira. Tem um no chão, é verdade. Mas tem outro na cadeira, enquanto o indiano está em pé, abanando o seu senhor. Guerra dos Boeres. Podemos dizer que foi, inclusive, e isso é pouco detalhado, pouco falado, melhor dizendo, pouco mencionado, tem pouco destaque. A Guerra dos Boeres foi a primeira guerra do século XX, porque ela se estende, ela vai do final do século XIX, ela passa por essa virada de século vai até 1902. Então foi a primeira guerra aí do século XX, né? Aconteceu na África do Sul, você vê o mapinha aí, porque para lá foram os holandeses, décadas e décadas atrás, que inclusive desenvolveram um idioma lá misturado com os dialetos locais, que é o Afrikaner, certo? E esses holandeses, eles ganharam a alcunha de Boeres, daí vem o nome Guerra dos Boeres, porque quando os ingleses vão para lá atrás dos diamantes, os holandeses, junto com alemães que já haviam se estabelecido lá, eles não querem sair, eles não querem que os ingleses explorem o diamante, eles não querem dividir essa área de exploração com os ingleses. Há uma guerra que são, de um lado, os holandeses, os afrikaners, os boeres, não é? E, de outro lado, os ingleses que querem ir para lá, tomar de conta das riquezas e vencem. O poderio militar dos ingleses era absolutamente superior no século XIX, mesmo nas primeiras décadas do século XX. E essa região, inclusive, passa por uma dominação inglesa durante décadas e décadas do século XX, que formaram até lá um regime extremamente racista, né? O famoso apartheid. Não é à toa. Você certamente já ouviu falar de uma figura dentro desse contexto do apartheid, que é o Nelson Mandela. A Guerra dos Cipaios, aí já é na Índia, mas também envolve os ingleses, tá? Os cipaios, eles não usavam, os ingleses, os hindus, indianos, eles não usavam, adepto da religião hinduísta, né? Eles não usavam nada de origem animal bovina, não consomem carne
de boi. Teve até uma novela aí, Caminho das Índias, passou um tempo aí na Globo, mostrando um pouquinho da cultura indiana. Então, as vacas lá andam assim pelas cidades de forma bastante livre e elas não podem ser maltratadas, né, muito menos mortas e assim por diante. Ocorre que os ingleses tinham desenvolvido uma arma que era besuntada por dentro, lubrificada, o cano com sebo de gordura bovina. Os cipaios, então, eram obrigados a usar essa arma, mas isso contrariava suas ideologias religiosas, né, seus conceitos, suas tradições. Os ingleses conquistadores não queriam saber de preservação de culturas locais, exigiam o cumprimento de suas ordens. Então esse conflito envolveu aí essa temática. É óbvio que os cipaios não conseguiram vencer, dada a disparidade militar dos ingleses, conforme já expliquei para vocês. A gente não vai fazer a leitura porque fica muito, né, extenso. Bom, essa historinha, a historinha do Tintim, virou desenho, virou filme, são história em quadrinhos, né, dos anos 30, eu acho, mostra bem como essa ideia de dominação do branco na África ficou realmente enraizada. Eu trouxe aqui para vocês para a gente analisar. Ó. Nessa gravura, o missionário, que é o religioso, que vem trazer Deus, a salvação, né? Ele é branco e ele apresenta o Tintim para os alunos, certo? O cachorro do Tintim, branco também. Nessa gravura, Tintim é levado pelos selvagens, né? Tintim tem cultura, Tintim tem sabedoria, é europeu, é inglês, e o africano é um selvagem. Por isso, como animal, ele também funciona como uma espécie de burro de carga. E o cachorro lá, né? Nessa gravura, uma locomotiva, ela tombou. E Tintim incentiva os negros a ajeitar, arrumar a locomotiva, né? Você vê que tem alguns até bem vestidos, que eram as elites locais, com as quais os ingleses faziam alianças, né? Então, nessa gravura, o preto é mostrado como preguiçoso, indolente, e o branco, que é o Tintim, como um motivador, como alguém que quer trabalhar, que quer o progresso, que não é preguiçoso, ao contrário do negro, que não quer fazer absolutamente nada, né? Nessa gravura aqui, ó, os africanos falam: você é um branco bom, tem de aceitar ser o novo chefe dos Babaouro, que era provavelmente a tribo local. E o Tintim finge aí aceitar, né? De repente, o Tintim, passeando pela aldeia de manhã, encontra duas pessoas aí da aldeia brigando, porque são selvagens, né? É essa ideia que eles querem transparecer. São como animais. Eles não dialogam, eles não conversam, eles não negociam, eles brigam. É como cachorro. E quem é que separa? Quem é que traz a ordem? Quem é que traz a paz? Quem é que traz a tranquilidade? É o branco, é o Tintim. Né? Parem, ele separa os contendores aí. Veja que nessas sutilezas, nessa história em quadrinhos, é o racismo puro, além da legitimação para a dominação. E aqui eu nem vou ler, mas veja só o cachorro do Tintim. O Tintim vai embora, né? Volta para a Inglaterra e foi feita uma estátua para ele. Lá no fundo da imagem você vê. E até o cachorro dele sendo adorado, sendo reverenciado. E todos querendo ser igual ao Tintim. Até esses cachorros aqui na frente na gravura, conversando entre si, querendo ser igual ao cachorro do Tintim. Quer dizer, o modelo, o protótipo é o europeu. É ele que nós temos que seguir. É com ele que nós temos que parecer. O da gente está tudo errado. Tem que trocar tudo, tem que abandonar tudo e temos que ser iguais aos europeus. Esse é o conceito embutido em tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês. Para finalizar, nós trazemos também, e não poderíamos deixar de mencionar, a formação dos grandes conglomerados econômicos, a formação dos trustes, holdings e cartéis. À medida que as empresas vão explorando o território
da Nova Zelândia, da Austrália, da Ásia como um todo, da África. Então, essas empresas elas vão crescendo bastante, muito mesmo, formando isso que você está vendo nesse quadro que eu vou destrinchar para você agora. O que eram os holdings? Está aí, ó, escrito de forma bem didática. Empresas que controlavam complexos industriais a partir da posse de suas ações. Surge o mercado de ações nas bolsas de valores, onde uma empresa comprava várias outras e se tornava também dono, acionista, de diferentes empresas, de diferentes segmentos, monopolizando, controlando e abarcando praticamente setores inteiros da economia. Isso nas mãos de europeus, obviamente. Nas mãos de norte-americanos, obviamente. Trusts, empresas que absorvem seus concorrentes. Então é o seguinte, se eu tenho um supermercado, uma rede de supermercado, vamos colocar aí o Açaí, né, uma rede de supermercado, e outra rede ali está concorrendo comigo, eu posso vender os meus produtos mais barato, tendo até prejuízo, inclusive. Não é? Mas eu tenho gordura, eu tenho caixa, eu tenho como fazer isso durante um certo tempo. Para que eu vou fazer isso? Para que o meu concorrente, que ele não tem como competir comigo, não tem como abaixar o preço como eu posso, ele não pode ter prejuízo, eu posso durante um certo tempo, porque eu tenho gordura, gordura é capital, né, nesse sentido, porque quando ele quebrar, quando ele falir, ou quando ele estiver fragilizado financeiramente, eu vou lá e compro, ofereço um valor, está endividado, né, e compro a empresa dele, formando trusts. Quando você pensa que não, em várias empresas, é um dono só, ou um conglomerado só, muito embora sejam empresas diferentes, às vezes até de segmentos diferentes. E os cartéis é quando essas empresas se unem para monopolizar o preço, de tal maneira que o consumidor seja prejudicado. Então, posto de gasolina. Posto de gasolina, quanto é um litro de gasolina? Ah, é R$5. E no outro, ali, R$4,99. E no outro, 5,02 centavos, ou 5,01 centavo. Né? Então isso é cartel, é a formação de um cartel, porque eles se combinam para formar preços iguais ou preços muito parecidos, de tal maneira que eles não saiam prejudicados e que o cliente não tenha opção, não tenha saída, não tenha para onde correr, vai ter que abastecer num deles, porque é tudo igual. E assim eles se unem para não competirem entre si, não guerrearem entre si em relação ao preço, e quem sai, teoricamente, aí prejudicado nessa ideia é sempre o consumidor final. E tudo isso começava a se formar dentro do contexto do imperialismo nas últimas décadas do século XIX e primeiras décadas do século XX. Valeu, pessoal, muito bom você ter acompanhado até aqui. Vamos ler o assunto, vamos procurar se inteirar mais sobre o tema. E na próxima a gente está de volta para falar sobre algum assunto importante da história. Abraço, tchau.